Maravilha, maravilha! Começa agora o nosso podcast Mega Pentecostal. E é uma satisfação enorme, com grande alegria que a gente vem anunciar essa programação. Quem fala com você aqui é o pastor evangelista Washington George. Satisfação enorme, a minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade. E nós também estamos com um convidado aqui nesta noite, é uma satisfação enorme, já já eu vou falar dele. Entretanto, a gente tem um tema muito interessante aqui, já vou falar o nome desse convidado, ele é meio que surpresa. E eu quero falar, irmãos, de um assunto muito importante e não menos relevante na vida de um cristão, que é sobre frustração. E também outra coisa bastante importante na vida do cristão é o medo. Em se tratando de medo, frustração e ansiedade. Mas no campo das emoções, quando a gente escolheu o nosso convidado, a gente escolheu ele com uma razão. A razão que ele é palestrante, outra razão que ele é também lavado no sangue do Cordeiro, é um servo de Deus, não é? Também é um pastor, conhece do campo das emoções, mas também do campo espiritual. Então, por isso que nós convidamos ele aqui nesta noite. E a gente tem um tema. Eu não vou falar o nome desse convidado aí, não. A gente vai segurando. A gente tem um tema. E o nosso tema aqui é não perca a sua graça. 3 coisas que pode fazer um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou uma pessoa natural perder a sua esperança ou entrar no campo da fraqueza, são essas 3 coisas. Ansiedade, o medo e a frustração. Então, é com grande satisfação que a gente convida aqui Lucas Bagre, meu amigo, companheiro, homem de Deus. Satisfação, Lucas. Que bênção ter você aqui conosco. Que legal, Washington, pastor. Muito obrigado pelo convite. Eu já quero agradecer o convite, principalmente a Deus pela oportunidade e a você por ter me convidado. Eu tenho certeza que esse assunto de hoje vai ser um assunto bem relevante para você que aí está em casa. Eu tenho certeza que de uma maneira vamos conseguir também tirar as suas dúvidas, porque afinal, será que o crente também, passa por medo, por frustração ou por ansiedade, pastor Washington? Meu Deus do céu. E de uma maneira hoje eu tenho certeza que dentro também da palavra de Deus, nós vamos conseguir ajudar você a ter esperança, a você a não desistir e ter uma fé a mais, sabe, na palavra. A palavra vai te fortalecer para você vencer todos esses campos. Hoje a gente vai mexer com o psicológico do crente. Ai! Aí eu ia perguntar, será que o cristão, o servo de Deus, ele tem ansiedade? Tem. Será que o servo de Deus, ele sente medo? O certo é que ele não sentisse o medo, mas essa é a pergunta. Como eu estou aqui em posição de entrevistador, quem vai responder essas perguntas é o nosso convidado. Por isso ele está aqui, então eu não vou me atrever a querer dar minha opinião, só vou perguntar. Agora, outro sim, será que o cristão ele pode se sentir frustrado em alguma situação da vida? Então é disso que nós vamos tratar aqui no campo das emoções. E eu fico muito alegre. Eu conheci esse jovem há pouco tempo. E a maneira com que eu conheci o Lucas é no mínimo extraordinária. Ele me ligou dizendo que o pastor Eliakim falou, não, eu tenho um pastor para te apresentar e ele vai te conduzir com essa questão dos livros. Não menos importante, você está aqui, Lucas. Quero falar para os nossos telespectadores, o pessoal da internet, o pessoal do Instagram, pessoal aí também do Facebook e também do YouTube, que é o nosso canal, no YouTube. E para mim é uma alegria enorme, Lucas, quando a gente idealizou a ideia do Mega Podcast Pentecostal, por conta da feijoada, da Mega Feijoada, e por conta também da Mega Vigília. E aquilo ficou na minha mente, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque como jornalista, eu fiquei 4 anos na Universidade Unorp, de 2009 a 2014, e de lá para cá eu não tinha feito nada no que se diz respeito à área de jornalismo, à área de entrevista, que é uma área bastante interessante, uma área que a gente gosta. Então a gente está aqui com bastante... Eu até estou bastante emocionado, em síntese, porque era um sonho, né? Eu tive fazendo Senac,
radiolocução no Senac e acabou lá que a gente aprendendo, vendo um pouquinho da questão do podcast, 2 anos antes de explodir isso aqui no Brasil. E hoje o podcast no Brasil essa coisa toda extraordinária. Então nós convidamos você aqui com o objetivo. E temos certeza que as respostas estão aí do outro lado aí. Eu tenho certeza. A gente está confiando que essas respostas estão do outro lado. Então você crente, salvo, você que é lavado no sangue do Cordeiro, eu quero te dizer, tem uma resposta para você. Tenha calma, tenha paciência. E já já nós vamos voltar aqui com o nosso convidado. E vai ser uma bênção. Quero fazer aqui aproveitar a oportunidade para falar dos nossos apoiadores. A minha gratidão à Ibirá Água Mineral Natural, não é? E também a Hebron Refrigerações, Dias Piscina e também a Editora Reluz, a nossa oportunidade. Quero agradecer também a Filadélfia Pizzaria e também eu quero agradecer aqui a Raquel Cabral, não é? Beauty profissional, ou seja, beleza profissional. Quero agradecer esses apoiadores, cada um tem a sua devida importância, né? Já eu vou falar de algumas coisas que tem aqui como brinde, uma premiação, cada um deles deram algum brinde aqui pra gente sortear, e eu quero agradecer a Deus por cada um desses apoiadores, em o nome de Jesus. Tá aqui então, um dos nossos apoiadores, que é Águas Ibirá. Uma das melhores águas, dizem que tem até aí questões de saúde. Sim. Cientificamente falando, segundo alguns estudos aí, diz que essa água, ô Lucas, ela é uma das melhores, ou se não a segunda ou a terceira melhor água para se beber do mundo, né? Segundo pesquisas. Então, o meu agradecimento à Água Mineral Ibirá por essa parceria. Deus abençoe vocês ricamente. Muito bem, Lucas, nós vamos partir agora para a primeira parte desse episódio, não é? Trata-se do campo das emoções. E eu resolvi dar um tema, porque eu acho bastante relevante. O crente não perder a graça. Será que esses 3 motivos aqui pode fazer com que um salvo, um crente, ou uma pessoa comum em si, em síntese, que não serve a Deus, um amigo, um ouvinte comum, ele pode perder a graça? Em síntese, nós precisamos explicar o que é a graça, né? Mas ele pode perder a graça por esses 3 motivos aqui? Olha, quando a gente fala de emoções, a gente tem que entender que o campo das emoções é um campo bem complexo, tá? E eu trabalho com palestra. Para vocês que estão me conhecendo agora, né? Eu sou o palestrante Lucas Magri, eu já tenho um trabalho com desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos. E eu sempre falo que a emoção é muito importante você conseguir gerenciar esse campo emocional, Washington. Por quê? Uma emoção mal gerenciada faz que você tome atitudes que venham a trazer prejuízos. Ações que você faz sem mesmo pensar numa consequência que pode trazer diante daquela ação que você tomou sem pensar. Então as emoções, é muito importante você ter o gerenciamento, porque realmente, se você não se gerenciar, se você não se conhecer e tomar atitudes, né, que você pense ali naquele momento, que você fala assim, eu só vou fazer e não estou preocupado com o que pode acontecer. Claro que isso vai também, né, trazer consequências diante da sua fé, diante daquilo que você acredita. Sabemos que a Bíblia também ela é cheia, né, de regras para a gente também viver. É uma conduta, é um manual de vida, a Bíblia Sagrada, aonde nós temos que seguir essas regras. Se você acredita fielmente no que está escrito nas Escrituras Sagradas, você vai entender que esse livro, ele também é um manual de vida para o crente. E quando a gente fala de frustração, quando a gente fala de medo, principalmente a emoção do medo, depois nós vamos entrar nessa emoção um pouco mais, e a ansiedade, você vai ver que diante destas 3 aspectos, diante desse sentimento de frustração, dessa emoção de medo, desse problema de ansiedade, você vai entender esse transtorno de ansiedade, o que pode causar com você, você vai entender que sim, se você não estiver realmente equilibrado, se você não viver uma pessoa com inteligência emocional, o que é inteligência emocional? Quem é inteligente emocionalmente, Pastor Washington, consegue o quê? Consegue perceber as suas emoções, tem uma perspectiva, uma ferramenta de percepção, de perceber quando ocorre uma reação química na sua psique humana para você gerenciar suas emoções e tomar o quê? Tomar decisões
corretas. Então, sim, né, quando falamos, será que diante, né, de uma frustração, de um medo, de uma angústia, de uma ansiedade, se eu não conseguir me gerenciar, pode sim trazer problemas para minha salvação? Sim, na linha, qual a linha você acredita? Se for uma linha aí que você acredita, eu não sei, você que está assistindo, né? Qual que é a sua fé, onde está amparada, a linha que você acredita, né? Pensando agora, mas assim, pode trazer prejuízos sim para a sua vida. Você está querendo dizer que se a pessoa tiver um pouquinho de calma, um pouquinho de controle nesse negócio aí, nós vamos entrar nos três pontos aqui, que é a ansiedade, o medo e a frustração. Você está querendo dizer que se a pessoa tiver um pouquinho de inteligência, e um pouquinho de que tem a ver com paz, né? Um pouquinho de inteligência, sim, equilíbrio, ela vai conseguir sair dessa situação aí. Com certeza, se ela tiver esse equilíbrio, se ela aprender essa ferramenta de perceber, quando eu percebo que está ocorrendo uma ansiedade, quando eu percebo que tem uma emoção dentro de mim que eu não estou conseguindo gerenciar, pode fazer que eu tome atitudes que naquele momento, se você não for uma pessoa que tem uma ferramenta de percepção... Você está querendo dizer que o crente pode ser cheio do Espírito Santo, mas pode ter esse problema aí. Com certeza. O crente ele pode ser cheio da presença de Deus. O crente pode ser um homem que esteja assim no ápice. Por exemplo, eu vou trazer agora para você aí que está nos acompanhando, você que é cristão, você que conhece tudo sobre a Bíblia Sagrada. Quando Jesus estava ali diante ali de ser preso, ele estava junto com Pedro. Quando chegaram aqueles soldados para prender Jesus, o que Pedro fez naquele momento? Ele uma atitude inesperada, hein? Exatamente. Ele tira uma espada e já vai e corta uma orelha de um soldado que os historiadores dizem que chama Malco. Então o que acontece? Ele toma uma atitude sem pensar. Pedro, ele age naquele momento emocionalmente. Ele não pensa. Ele age pela emoção. Ele arranca a espada, pegou na orelha. Mas poderia ter pegado no pescoço, cortado a cabeça daquele soldado. Vamos brecar esse negócio, que esse negócio tá ficando interessante. Esse negócio tá ficando interessante. Então nós vamos por etapa. Nós vamos ouvir aqui já a vinheta da nossa... A vinheta é pentecostal, porque programa pentecostal sem vinheta é pentecostal. Legal. Nós vamos ouvir a nossa vinheta, a vinheta do nosso programa. E já nós estamos de volta, porque o negócio aqui parece que vai dar certo. De batalha, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja nos campos de batalha. Ele venceu a serpente venenosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus, Ele está presente. Toda glória Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. E vem cá, vem cá, vem. O Senhor está preparando uma bênção para você. Vem cá. Yeah.
É exatamente isso aí, meu amado. Bênção de Deus. Tudo que o inimigo quer na minha vida e na sua vida é ver você frustrado, é ver você triste. O adversário quer ver você acabado no chão, quer ver você parar. Tudo que o adversário, o inimigo que eu falo não são pessoas, né? A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. São contra principados e potestades. Tudo que o adversário da minha alma e da sua alma quer é ver você caído, é ver você parado, ver você triste. Mas nós vamos entrar aqui com o nosso convidado, Lucas Magres. Quero agradecer novamente a presença dele, mas dentro do psicológico do ser humano e dentro do âmbito emocional, nós vamos para a primeira pergunta. Nós vamos falar sobre frustração. A pergunta é, no seu modo de pensar, no seu raciocínio, você como um pensador dessa área, palestra nessas questões, a questão é, o que pode deixar um cristão frustrado? Quando você responder aí, eu vou entrar em algumas questões aqui para você responder. Mas, todavia, lógico, são várias as questões. Mas, em síntese, você que já é um estudioso nessa área, alguns pontos que pode deixar um cristão frustrado. Sim, primeiramente, frustração é um sentimento de tristeza ou aborrecimento diante da expectativa não realizada. Então, todo mundo que tem uma expectativa, nenhum sonho, um projeto e não dá certo, o que acontece? Ela se frustra. Às vezes, tem uma ferramenta que eu sempre trabalho, Pastor Washington, que é a seguinte questão: você criar expectativas. As pessoas criam tantas expectativas e às vezes não conseguem realizar, não conseguem concluir aquilo que ela está criando. E aí o que vem acontecer? Ela se frustra. Então, assim, o que é frustração? Todo mundo já passou por uma frustração, todo mundo já passou por um aborrecimento diante de uma expectativa não realizada. Todo mundo. Sabe aquilo que você já planejou, aquele sonho, talvez uma empresa que você abriu, não deu certo. Aí você fica triste, você fica aborrecido, você fica frustrado com aquilo que você não conseguiu realizar. Quem de nós já não passamos por uma frustração? Quem de nós já não passamos por situações que não deu certo, que não conseguimos realizar? A Bíblia é clara, a Bíblia fala também sobre frustração. A Bíblia também, né, por isso que Jesus ali em Mateus, né, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, ó: venha a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para vocês. O que Jesus está falando? Ó, você que já está frustrado, você que já está cansado, você que está aborrecido aí na sua vida, eu sei que você está frustrado, então vem para mim, que eu vou aliviar as suas dores, eu vou aliviar, né, o que está acontecendo, esse peso emocional com você. Então a frustração, gente, é normal você passar por uma frustração. Não é uma coisa assim, aconteceu comigo, em específico comigo. Não, acontece com todo mundo, pastor. Você está querendo que não querendo dizer que não ou seja, essa pessoa, ou seja eu, seja você, ninguém é único nisso aí. Exatamente. Todo mundo passou por um momento difícil. Com certeza. Quem não passa por momentos difíceis? Quem durante a caminhada não passa por uma tempestade? Quem de nós não passamos por desertos? Quem de nós não passamos por situações que faz a gente ficar triste? Que faz a gente ficar realmente com esse sentimento de frustração? Porque é um sentimento a frustração. A gente fica frustrado, a gente se sente frustrado. Antes de perguntar para você a questão de uma saída, bem rápido a nossa parte aqui, Tá. De uma saída nesse sentido, o que você vai deixar como um conselho para o meu irmão que está ouvindo ali, o cidadão que está no Facebook, está no Instagram, está na rede social. Eu estava observando aqui um texto das Escrituras Sagradas, exatamente, livro de Jó, capítulo 3 e o verso de número 24. Quando você diz aí que não é só a gente que passa por isso. Então a gente pode seguir na linha das Escrituras. Olha o que ele diz aqui no capítulo, eu vou pegar aqui as Escrituras, não sei se você quiser ler o texto. Jó capítulo 3 e o verso 24. Vamos junto aqui, só pra gente... Jó capítulo 3 e o verso 24. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois em lugar do meu pão, o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Ele está dizendo aqui o seguinte,
que o gemido dele não é um só, não. Se derrama como água. Ele está se queixando de várias coisas. Exatamente. Em síntese, no início ele diz assim, ó. Em lugar do meu pão, vem o meu suspiro. O que ele está querendo dizer aqui, querido? Ele está dizendo o seguinte, que era bom que ele nem acordasse para respirar. Antes mesmo dele sentir fome, ele vai ter que respirar. E se ele vai ter que acordar no outro dia e respirar, ele vai ter que dar de cara com os problemas dele. Exatamente. Não tem como a gente fugir, né, Washington? Não tem como a gente, sabe, aquela coisa, ai, eu não quero passar por isso. Não, gente. A gente passa por frustrações, né? Quem já não passou por algo que foi frustrante? Sabe, aquela viagem que você vai, senta com a sua família, planejou, sabe, arquitetou tudo aquilo e de repente não dá certo. Como que fica? Eu não quero te interromper, não. Mas Jó está dizendo aqui o seguinte, que ele pode até... Porque sentir fome, você querer um pão, às vezes você não tem dinheiro para... A pessoa está numa situação difícil, não tem dinheiro para comprar um gás, ele está com uma prestação atrasada, está com um problema, está com uma frustração. Ele está se referindo antes mesmo dele comer o pão dele, ele está dizendo o seguinte, porque o pão é fácil, né? Você está na rua, você não tem dinheiro, se você pedir, alguém vai te dar um pedaço de pão. Com certeza, com certeza. Agora, já as dores emocionais, eu vou te falar, hein, velho? Quem é que vai resolver esse problema, velho? Por isso que eu sempre falo o seguinte, pastor. Eu, por exemplo, eu passei por uma depressão muito forte na minha vida, né? Para aqueles que já conhecem a minha história, eu aproximadamente há 12 anos atrás, eu fiquei depressivo, síndrome do pânico, eu criei algo muito forte, sabe assim? Que realmente aconteceu comigo, um impacto emocional que eu sofri, que me deixou em um estado bem depressivo. Ao ponto até de querer, pastor Washington, a querer cometer um suicídio. Tamanho, tá, gente? Isso é muito sério que eu estou falando. Porque às vezes acontece isso nas igrejas, né? Nós temos que entender aqui, pessoal, ei, crente, você aí, homem de Deus, mulher de Deus, você que nos acompanha, que nos assiste aqui, sabe? Existe sim o campo espiritual, concordo com você, mas existe também a questão de saúde mental. Existe o campo da psique humana, pastor Washington, nós temos que ser bem claro isso. Por exemplo, eu fiquei depressivo, eu emagreci 45 quilos, eu não queria mais, parece que a vida não tinha mais sentido para mim. Eu fiquei doente. Vírgula, como você saiu dessa frustração aí? Exatamente, o que eu ia dizer agora. Como que eu saí da frustração? Como que eu consegui vencer essa frustração, essa depressão, essa ansiedade doida que eu vivi na minha vida? Foram de duas formas, pessoal. Primeira, eu busquei em Deus. Eu cuidei da minha espiritualidade. Eu precisava encontrar, sabe, essa parte espiritual. Eu não tinha ainda verdadeiramente encontrado o Senhor. E foi quando eu verdadeiramente entreguei a minha vida para Jesus numa noite, numa sexta-feira. Eu entrei dentro de uma igreja e senti Jesus me tocar. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. Foi quando eu entendi verdadeiramente o que era Deus para mim. A primeira situação que mudou a minha vida foi eu entregar a minha vida para o Senhor, eu cuidar da minha parte espiritual, sabe? Creia que Deus está no controle. As pessoas às vezes olhavam para mim, pastor, falava, você tem que crer que Deus está no controle. Só que eu não entendia esse crer que Deus está no controle, o que era realmente. Só que quando eu entendi que era realmente eu confiar, eu colocar a minha vida nas mãos de Deus e deixar Ele trabalhar, porque confiar, gente, todo mundo fala, eu confio em Deus, mas você confia até que ponto? Porque confiar é verdadeiramente você deixar Deus trabalhar na sua vida. Você sabe, descansar no Senhor. É descansar em Deus. Então esse foi o primeiro ponto, foi encontrar Deus, foi deixar o Senhor cuidar da minha vida. E o segundo ponto, que é muito importante, pessoal, você que está assistindo agora, você que está chegando nesse podcast, eu sempre falo, a gente está falando aqui de parte espiritual, da espiritualidade, da fé, das crenças nossas aqui, somos cristãos, dois pastores aqui conversando, mas eu também tenho que falar como uma pessoa que sou psicanalista, sou estudante de psicologia, sou terapeuta, eu trabalho desenvolvimento humano há mais de 10 anos, então eu estou falando para você, existe questões de saúde mental. O segundo passo, pastor Washington, foi eu fazer terapia com um psicólogo. E para mim foi difícil, sabia que foi bem difícil para mim? Meio que o cristão não aceita isso, porque a questão, ele meio que não acha que a questão mesmo é só a só questão espiritual. Mas para nós não fugir do nosso propósito aqui, eu quero falar agora sobre a questão do medo. Ah, bom.
Geralmente a pessoa sente medo de várias das coisas. A pessoa tem um problema com o esposo, tem medo de perder um filho, medo de não dar certo uma circunstância, medo de perder emprego. Essa questão do medo, o que você tem a dizer, Varão? Sim, o medo na questão emocional agora. Vamos entrar primeiro na questão emocional. O medo é uma emoção. E essa emoção do medo, ela tem tanto na parte positiva, como também o medo negativo, né? O medo, ele, no positivo, é um medo que traz segurança pra gente. O medo, quando você tem medo naquela questão que ele traz segurança pra você, Você está querendo dizer que o medo, às vezes, faz até a pessoa não tomar uma decisão correndo? Exatamente, não tomar atitudes, decisões erradas. Né? Sabe aquela coisa de você fazer uma escolha? Porque nós sabemos, sabe aquela coisa, no fundinho você fala assim, se eu decidir por isso pode trazer um problema, uma consequência futura muito grande. E o medo, ele faz isso, eu não vou fazer isso não. E o cristão também é assim, sabe, o cristão ele tem um temor. A Bíblia é cheio dessas passagens que você vê lá no Antigo Testamento, né? Os israelitas ali, se você lê a história, se você vê, você vai ver que eles também tinham um temor. Já naquela questão de Pedro andando sobre as águas, quando ele afunda, Jesus dá uma palavra para ele a respeito do medo. Sim, também, né? Sou eu, não tenha medo. Então, peraí, é diferente do que você está colocando agora. Naquele momento, ele foi também emocional. Ele também sentiu uma emoção. O que é a emoção? A emoção do medo te paralisa. Pedro estava andando sobre as águas. Você está querendo dizer que para gerar o medo, bateu nele uma dúvida? Quando ele estava andando sobre as águas, de repente ele sentiu medo. Por quê? Ele estava fazendo algo que não é natural. Bateu nele incerteza? Bateu uma incerteza, bateu uma insegurança nele. Ele estava fazendo algo que ninguém faz. Ele estava ali andando sobre o mar, andando sobre as águas. Quantos andou sobre as águas? Eu queria, Lucas, entrar com você num assunto bastante importante. Você entrou aí no campo da palavra. Você trata a coisa também meio naquilo que você vive, né? Que é o campo emocional, que é... Aliás, eu quero abrir um adendo aqui para falar desse seu livro aqui, que é o... Vamos lá, lançado pela editora Reluz, O Poder da Inteligência Emocional. Esse é o seu livro mais recente, né? Sim, esse é o mais recente, onde a gente trabalha as questões emocionais. Esse livro, ele tem bastante conhecimento, todos aqueles cursos que eu fiz, né, durante a minha jornada toda, eu coloquei muita experiência aí, né, eu tive grandes mentores, né, durante a minha jornada, né, já quero até mandar um abraço para o José Roberto Marques, Daniel Goleman, eu fiz vários cursos com grandes pessoas que estão, né, trabalhando também no desenvolvimento humano, e esse livro, ele é recheado de situações aqui, esse livro aqui é uma ferramenta para você que quer realmente entender sobre o medo, entender sobre o campo emocional. Eu aqui ofereço esse livro para você. Top de linha. É exatamente porque que eu convidei o Lucas para estar aqui conosco, para falar um pouquinho sobre isso. E outro livro seu, Lucas, que a editora Reluz, a gente teve uma satisfação de editar, Você Pode Recomeçar, né? Isso aqui dá um outro podcast, isso aqui, né? Isso dá. Esse livro aí já é um livro bem espiritual também, tá, pastor? Você pode recomeçar. Esse livro é bem espiritual, onde a gente trata aqui questões de recomeços, onde a gente fala, né? Quem já não recomeçou a vida? Todos nós precisamos recomeçar. Como eu te falei, né? Deus, ele recomeça com os seres humanos todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre nós. Então é um recomeço. Deus, eu relato nesse livro que Deus, pelo menos 3 vezes que o Senhor já recomeçou com a humanidade. E agora você está no 3º livro. A editora Reluz vai ter a satisfação de escrever aí o seu 3º livro. Sim, esse livro também é bem espiritual, onde eu falo sobre a fé, o combustível que nos faz vencer. Exatamente. Dá um outro episódio. Dá um outro episódio também, porque é onde a gente trata sobre a fé e uma fé geral, tá, gente? A gente traz falando sobre a fé, sobre pensamentos, linhas de pensamentos, o que as pessoas entendem sobre a fé. E é um livro bem espiritual, como esse é um livro bem espiritual para você crente, para você cristão, para você que precisa de uma boa leitura. Esse livro é fenomenal.